Ele não teme o mal, sua casa está sobre a rocha. Não se abala com más notícias. O seu coração está firme no Senhor, seu Deus. Oi, amiga, como vai você? Tá se cuidando? Nós vamos começar o nosso programa falando da importância de você, mulher, não desistir de você mesma. Você precisa se cuidar, ir num bom cabeleireiro. E olha, nós temos dicas tremendas aqui para você. Se preocupar com as suas mãos. Olha, as mãos de uma mulher é a forma, é o cartão de visita delas. Se uma mulher não cuida da sua aparência, é porque ela não se ama por dentro. E eu quero te dizer que uma mulher de Deus, ela é amada por Deus, ela sabe que é amada por Deus. E ela também precisa se amar, porque ela é a resposta para esse mundo. Você já imaginou se esse mundo tivesse só homens? Seria preto e branco e cinza. Mas nós somos aquelas que colorem a vida, não é assim? Começando já o nosso programa, nós vamos ver uma reportagem incrível com a nossa repórter Alê Terra. Confere aí que está muito legal. Estética Márcia Brito, embelezando você através de tratamentos como criolipólise, mantos, drenagem linfática, tratamentos faciais, botox, tudo com muita qualidade. Aqui na Estética Márcia Brito, estética de resultados, Rua Gêmeos 72, Conde Comercial Alphaville, perto da FIEB. cafwebshop.com, o melhor só para você. Diversas bíblias, inclusive de estudos, livros, CDs, DVDs e todos os materiais dos apóstolos Wissan e Denise Halawi. Tem seção exclusiva com promoções e lançamentos. Acesse cafwebshop.com, o melhor só para você. Pastora Denise, amiga do programa Mulher da Verdade. Hoje no Viva Bem nós vamos receber o Dr. Germano Souza. Ele que é doutor em cardiologia pela Faculdade de Medicina da USP, médico assistente do Instituto do Coração de São Paulo e coordenador da Unidade de Insuficiência Cardíaca do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Seja bem-vindo ao programa Mulher da Verdade e ao nosso quadro Viva Bem. Obrigado, doutora Alessandra, muito obrigado. E o assunto de hoje vai muito interessar você, fique atenta. Nós vamos falar sobre o envelhecimento das artérias. O organismo interno também envelhece, mas como você pode prevenir? Doutor, vamos esclarecer, qual é a definição de DAC? DAC, na realidade, é uma abreviatura de doença aterosclerótica coronária. Ou seja, aterosclerose, ou seja, placas de gordura na artéria coronária. As artérias coronárias são as artérias que irrigam o coração. Então, a definição é infiltração de gordura na parede das artérias que irrigam o coração. É isso que causa geralmente angina, infarto. E como é que um DAC se desenvolve no organismo? A DAC, a doença aterosclerótica coronária, ela se desenvolve desde muito cedo. Estima-se que desde talvez a vida intraútero já exista o que a gente começa a pensar como o início da aterosclerose. Na verdade, a aterosclerose, esse processo de infiltração de gordura, ele é o processo natural
de envelhecimento das artérias. Então, isso começa desde, pelo menos, da pequena infância e progride ao longo da idade adulta até a idade mais tardia. Mas, desde cedo, desde a infância até na adolescência, já se reconhece a aterosclerose como já presente no indivíduo. Vou dar um exemplo para ficar mais prático. Tem alguns estudos com indivíduos, crianças e adolescentes, que faleceram por uma outra causa qualquer, um acidente automobilístico, alguma causa traumática, por exemplo. Nos estudos de necrópsia, abrindo o indivíduo, abrindo a artéria do indivíduo, da aorta principalmente, que é a principal artéria do coração, já existe na maioria dos indivíduos chamadas estrias de gordura. Então, já existe o depósito de gordura, que é um precursor da chamada DAC, já desde a infância e adolescência. Então, isso é um processo natural, acontece em praticamente todo mundo, mas uma pessoa vai ter um desenvolvimento cada vez maior ou menor de acordo com outros fatores predisponentes. Você falou que, inclusive, na gravidez é possível desenvolver isso. Por quê? Por causa da alimentação da mãe na gestação? Isso também. Como existem fatores de risco para a doença aterosclerótica. Na verdade, a criança, o bebê, na verdade, o feto, ele não vai ter, provavelmente, manifestações de aterosclerose, mas a origem da aterosclerose pode vir já da vida intraútero, porque existem diversos hábitos da mãe que influenciam não somente nos hábitos do filho, quanto no metabolismo, propriamente dito, do feto. O feto, uma vez formado, ele já está em contato com os fatores de risco. Se a mãe tem um estresse emocional, isso influencia no metabolismo do feto como um todo. Se a mãe tem diabetes gestacional, tem hipertensão na gravidez, tudo isso influencia no metabolismo do feto. Não que isso vá ocasionar aterosclerose na criança naquela fase, mas isso pode influenciar. É uma tendência a gente pensar que quanto mais precocemente começarem os bons hábitos, melhor o desfecho no longo prazo para esse indivíduo. Isso também se aplica à vida intraútero. E você está falando de bons hábitos no sentido geral, mas a alimentação, porque se a gente parar para pensar, atualmente a alimentação das crianças é o junk food que a gente fala, né? Eles comem muita coisa com taxa de gordura, taxa de sódio elevada, ou seja, não é pensar que uma criança, porque é novinha, é saudável, que não pode ter um envelhecimento precoce dessas artérias. Sem dúvida, esse é um problema, existem vários pontos aí muito importantes a serem debatidos, Alessandra. Primeiro é que esses hábitos que você tem na infância, você vai carregar provavelmente, se não corrigidos a tempo, para a adolescência e para a idade adulta. E aí, uma vez para a gente tentar modificar esses hábitos depois do adulto formado, isso é muito mais difícil, mas muito mais difícil mesmo. Então, é muito mais difícil corrigir um mau hábito aos 50 anos de idade do que aos 5. Então, é óbvio que realmente é muito importante a primeira educação alimentar e educação em termos de atividade física, por exemplo, desde a tenra infância. O outro lado é que isso pode não somente causar um problema na idade adulta mais tardia, mas cada vez mais nós temos doença aterosclerótica mais precoce. Então, nós temos uma tendência hoje de crianças obesas e hipertensas que não existia. Se você pegar uma foto de São Paulo na década de 30 ou década de 40, se você olha as pessoas no centro da cidade, as pessoas eram magérrimas, macérrimas. Então, as pessoas tinham um outro biotipo, por diversos fatores, né, que não cabe agora comentar, mas de fato mudou muito o hábito do indivíduo nas grandes cidades principalmente, desde a infância, e isso reflete sem dúvida o que a gente está observando agora, que é um aumento enorme na incidência de doenças ateroscleróticas de todos os tipos, não somente coronariana, mas pelo corpo inteiro, mais AVC, mais doença renal, mais doença nas artérias das pernas, por exemplo. Tudo bem, no próximo bloco você vai saber como prevenir a doença do envelhecimento precoce das artérias. Já volto.
Cafitur, a agência de viagens e turismo que te leva mais longe. Trabalhamos com passagens aéreas, hospedagem, cruzeiros, passeios, pacotes turísticos e eventos. Temos ótimas opções para o segmento corporativo. O sonho de viajar não é mais impossível. Estamos prontos para te receber e preparar o melhor para você. Visite o nosso site www.cafitur.com. Cafitur, te levamos mais longe. O quadro Viva Bem de hoje está falando sobre a doença do envelhecimento das artérias. A meu lado, nosso convidado para lá de especial, o médico assistente do Instituto do Coração de São Paulo, o doutor Germano Souza. Doutor, antes de falarmos da prevenção, eu gostaria que o senhor pincelasse um pouquinho para nós quais são os sinais e sintomas para a pessoa saber quando ela está já com esse quadro. Muito bem, a doença aterosclerótica coronária, a DAC, essa doença ela é extremamente traiçoeira. Silenciosa. Exatamente, ela é traiçoeira porque, via de regra, ela é assintomática. A maior parte das pessoas que têm aterosclerose já estabelecida, eles não têm manifestação clínica nenhuma. Você vive tranquilamente, faz atividade física frequentemente e não sente absolutamente nada. Isso porque não é qualquer tipo de infiltração de gordura nas artérias que vai causar um sintoma como uma dor no peito ou falta de ar. Agora, quando se desenvolvem esses sintomas, os mais frequentes são esses: dor no peito e falta de ar. Agora, pode acontecer também o paciente ter um pouco de palpitações, mas sempre associado, via de regra, a algum grau de dor no peito. Essa dor, quando acontece, ela está mais relacionada aos esforços ou ao estresse emocional. Então, se você tem uma dor que vem no peito ou um desconforto, muitas vezes, que aparece principalmente quando você faz um esforço físico, diferentemente do que aconteceu há algum tempo atrás, vamos supor que o desconforto seja um pouco diferente. Isso já é motivo para você, pensar, pode ser que eu tenha doença coronariana, mas mais importante para o médico não é somente se o paciente teve ou não esses sintomas, mas importante também é saber a carga de fatores de risco para isso, né? Então, hipertensão, diabetes, colesterol alto, cigarro, história da família. Então, se um paciente tem um desconforto no tórax, mesmo que não seja tão específico assim, mas ele tem uma carga alta de fator de risco, a gente precisa investigar com mais cuidado. Ao contrário, uma pessoa que pode estar um pouco ansiosa, pode descrever muitas vezes algumas dores torácicas que podem mimetizar uma doença coronariana, mas se tem uma baixa carga de fatores de risco, a probabilidade de ter doença coronária é menor. Agora, a gente está falando isso de um adulto, né? Eu me lembro, não sei atualmente, mas pediatra dificilmente fica pedindo exames, faz aquela auscultação lá no coração da criança, tudo, mas não tem exame detalhado, a não ser que tenha um sintoma. E o exame de sangue, quando mostra colesterol, por exemplo, isso pode ser um fator também para ficar de olho no coração? Sim, na realidade, dificilmente, raramente você vai ter manifestação de doença coronariana numa criança, né? Então não deu tempo ainda de desenvolver, salvo algumas exceções. Tem algumas doenças genéticas raras que podem causar obstrução coronariana já muito precocemente, mas isso é realmente muito raro. Por isso, os pediatras estão preocupados com outras doenças que podem se manifestar mais precocemente do que a aterosclerose. No entanto, é importante já enfatizar a prevenção dessa doença já nessa fase da vida também. O colesterol alto tem alguma coisa a ver? Pode ser um sinal para a doença? Pode. Quando eu me referi a doenças genéticas raras, uma delas é a chamada hipercolesterolemia familiar. Existe uma doença que ela é geneticamente mediada e a criança, por melhor que seja a dieta dela, ela vai ter uma tendência a formar aterosclerose mais precocemente. Então, o envelhecimento das artérias vai ser mais acelerado. Nós estamos falando de uma doença raríssima, em que o colesterol pode passar de 1000, por exemplo. Então, mesmo uma criança pode ter isso, mas isso é raro. Isso é absolutamente raro. Vamos deixar nossos telespectadores tranquilos de que realmente isso não é a regra, isso é uma absoluta exceção.
Como prevenir o envelhecimento precoce? Bons hábitos, né, e, na verdade, um pouco de sorte também em termos de genética. Então, existem fatores de risco genéticos que são herdados, isso a gente não consegue mudar. Existem outros fatores de risco também que são não mutáveis, como a idade e o sexo, né? Por exemplo, o sexo masculino, ele tem uma certa desvantagem em relação à aterosclerose em relação ao sexo feminino. Quer dizer, o homem tem mais chance de desenvolver essa doença mais precocemente do que a mulher. Por quê? Porque, vamos perguntar ao senhor, mas ele, na verdade, nós estudamos isso já de alguma forma e, por exemplo, os hormônios femininos parecem ter um papel protetor nesse aspecto, porque nós observamos que existe uma diferença de incidência da doença nas mulheres que estão na fase ainda reprodutiva, mas a partir do momento que há a menopausa, essa diferença começa a diminuir. E depois de aproximadamente 8 a 10 anos após a menopausa, aí a incidência se iguala entre homens e mulheres. Então, provavelmente, existe um efeito protetor dos hormônios femininos e talvez alguns outros detalhes que a gente ainda não estudou muito bem. Mulher da verdade, tá vendo? Muito bom essa notícia. E, doutor, só para a gente finalizar, uma pessoa que já teve problema, algum indício, já colocou um stent, já fez alguma cirurgia, arrumou, ela tem propensão a ter outras vezes essa doença? Sim. Na verdade, essa doença ela não cura com a ponte de safena, com a ponte de mamária ou com a angioplastia. A gente tende a pensar na doença aterosclerótica como uma coisa pontual, mas ela não é. Ela é uma doença chamada crônico-degenerativa. Então, a preocupação, uma vez que você tem a doença, ela tem essa doença ad eternum. Então, e aquela situação em que precisou de uma angioplastia ou de uma cirurgia é apenas um dos tratamentos necessários. O tratamento mais importante, de uma forma geral, para a aterosclerose, é o controle dos fatores de risco. Então, para um paciente que já fez uma angioplastia, não é porque ele abriu aquela artéria que agora ele está livre do problema. Não, o problema continua, ele continua naquele ponto em que foi feita a angioplastia e continua em outros pontos também da artéria coronária. Continua, inclusive, em outras artérias, na artéria do cérebro, por exemplo, com risco de AVC, do rim, com infartos renais, aterosclerose da perna, você pode ter. Então, o melhor cuidado para a prevenção de novos eventos é o controle agressivo dos fatores de risco. É claro que uma pessoa que já teve um evento, um infarto agudo ou uma angina instável, já tem a doença, teve que fazer uma manipulação, geralmente tem uma doença mais agressiva do que uma pessoa que não fez ainda. Mas o fato é que, para a gente tentar frear essa tendência, nós temos que ser extremamente agressivos. Baixar colesterol, controlar a glicemia, redução de peso, redução da circunferência abdominal, fazer atividade física regular, redução do estresse, que é um problema seríssimo hoje nas grandes cidades, no nosso modo de vida. Ok, muito obrigada, doutor Germano. Espero vê-lo em breve aqui no nosso programa. E você, amiga do programa Mulher da Verdade, olha, não tem um ditado que diz que é melhor prevenir do que remediar? Boa alimentação, tentar não se estressar tanto, fazer atividade física sempre faz diferença na vida e na saúde de qualquer pessoa. E você, como mulher coluna dentro da sua casa, tem que puxar o resto da família. Pastor, é com você. Venha receber mais de Deus na sua vida. Igreja Apostólica Casa Firme, com os apóstolos Wissam e Denise Halaui. Aqui toda a sua família participa. Departamento Infantil, Ministério Zoe, Culto dos Jovens, Encontro da Família. Aqui você encontra também uma deliciosa cafeteria, livraria e amplo estacionamento. Participe de nossas reuniões e sinta a presença de Deus no seu coração. Igreja Casa Firme, Alameda Tocantins, 1005. Acesse casafirme.com.br.
Oi, amiga, como vai você? Pronta para o terceiro capítulo do Caráter do Semeador? Nós vimos no primeiro dia que o Pai é o supremo semeador. Ele não poderia ter investido tanto em nós quanto dar a melhor semente, o seu Filho único, Jesus. E vimos também que a terra é o nosso coração. Também vimos que o semeador, que é o Pai, que é Jesus, que é o Espírito Santo, continuam ousadamente investindo em nós. Às vezes, amiga, nós não estamos com aquele terreno maravilhoso. Às vezes só uma área está arrumadinha e talvez todos os hectares do nosso coração estejam largados. Mas eu quero te dizer, quanto mais você deixa Jesus vencer na sua vida, a palavra dele te vencer, esta semente, o seu terreno vai ficando próprio, para que tudo que ele jogue ali, toda a fé que ele jogue ali, cresça uma árvore frondosa. Já imaginou? A Bíblia diz que nossa vida se tornará um bosque com a presença de Deus. Aquela terra árida se tornará um Éden, quando nós deixamos a semente, a palavra de Deus entrar no nosso coração. Maravilhoso demais. Então, amiga, nós já vimos que o primeiro caráter é a ousadia do semeador. Primeiro, ele lançou a semente, mas o solo não era muito bom, não conseguiu, houve um roubo. Que coisa triste, não é? Quantas vezes você faz alguma coisa, você investe em alguma coisa e não vinga? Não acontece. Ou às vezes até aquilo que você fez, você perdeu tempo, se sente roubado, roubada. Quantas vezes a gente investe, às vezes, na bolsa de valores, ou investe num tratamento, ou alguma coisa que a gente investe, semeia, vai jogando a nossa semente e dá em nada. Que frustração, não é, amiga? Mas o verdadeiro semeador, ele aguenta o tranco e ele persevera. Ah, que lindo é o caráter do nosso Deus. E tudo que ele quer que nós sejamos. Ele é ousado e ele é perseverante. Quantas pessoas começam numa faculdade, começam a estudar, começam um idioma e cansou. Não é perseverante. Sabe o que acontece, amiga? Você não tem o caráter do semeador. Você pode ser talvez um leigo querendo semear, mas para você ter uma colheita eficaz, você tem que semear. Às vezes é o teu filho, amiga, a tua filhinha, que você quer um dia que ela seja uma médica, uma arquiteta. Eu não sei os sonhos que você tem, mas você não investe hoje. Ah, pastora, mas eu não tenho como pôr numa escola cara, eu não tenho como pagar uma escola. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de tempo, eu estou falando de qualidade, eu estou falando de parar um pouquinho, fazer a lição com o seu filhinho, ver, olhar nos olhinhos, ver realmente, né, a capacitação, investir. E eu vou te falar uma coisa, a criança até os 5 anos, se ela tem todo o suporte dos pais em credibilidade, palavras de afirmação, dizendo para ela que ela pode, que ela é inteligente, que ela é uma bênção, e começando jogando palavra de vida, semeando palavra de vida, o seu filho vai ser o próximo presidente do Brasil, presidenta do Brasil. Se você for estratégica, minha amiga, você precisa aprender a pegar a semente que você tem na sua boca, que é a tua palavra, e saber usar com perseverança. Olha, amiga, por exemplo, a sua saúde. Como está a sua saúde? Ah, eu vou levando. Mas a nossa saúde, se ela não for bem cuidada, nós vamos colher uma velhice de velho.
Se você cuidar bem da sua saúde, você vai ser uma pessoa saudável. Porque a velhice, ela é real. Ela vai acontecer. O tempo vai passar, você vai se deteriorar, você vai, por fora, muitas vezes você estica aqui, estica ali, vai e resolve, mas por dentro, seus órgãos internos, não tem como fazer plástica, não dá para tirar um fígado e pôr outro mais jovem. É muito sério uma cirurgia dessa. Então, minha amiga, você hoje tem que perseverar no que você põe na sua boca. Você é responsável pelo que você põe na sua boca. Água. Você está tomando água, por exemplo? A água, nós somos 65% do nosso corpo é água. Ah, mas a gente só repõe 10%. Olha, amiga, essa palavra não é só para você não, é para mim também. Você sabe que Deus tem pegado duro comigo, E hoje eu mudei de atitude. Eu tomo de 2 a 3 litros por dia. Se eu conseguir, amiga, você consegue também. E olha que era muito difícil para mim. Perseverança é a palavra de hoje para você. Persevere, minha amiga. Colha os frutos da sua perseverança. Deus te ama e Ele tem perseverado em você. Ele tem te amado. Ele tem andado com você muitas vezes a segunda milha. Abra o seu coração para esse amor. Abra esse coração para retribuir a perseverança. Às vezes nós queremos as coisas de Deus assim, num flash. E Deus quer nos ensinar o caminho da perseverança. Persevere. Persevere comigo. Amanhã nós temos mais um capítulo do caráter do semeador. Deus te abençoe.